Oi, pessoal, boa noite. Então, o vídeo de hoje é a sequência do que nós iniciamos na última semana. Nós estamos aí estudando um novo tempo verbal, né? Nós iniciamos a estudar tempos verbais e começamos pelo presente simples, o simple present. Então, na última semana nós tratamos de algumas regrinhas de conjugação de terceira pessoa, se vocês estão lembrados, e hoje nós vamos dar continuidade nesse assunto, que é a parte que ficou faltando, das sentenças negativas e interrogativas. Alguns dos conceitos, ou os conceitos que nós discutimos no último vídeo, na última apresentação, eu vou trazer um pouquinho deles hoje para poder fazer a comparação e para vocês entenderem como é que a gramática opera nesses casos, tá bem? Então, hoje é simple present, as sentenças negativas e interrogativas. Vamos lá. Muito bem, então como eu havia falado antes do início, sempre que eu for estudar um tempo verbal, eu preciso considerar essas três perspectivas, as sentenças afirmativas, as sentenças negativas e as sentenças interrogativas, independente do tempo verbal, tá? Que nós estamos falando do presente simples, mas quando falarmos de futuro vai acontecer isso também, quando falarmos de passado vai acontecer isso também, existem os tempos perfeitos, os tempos contínuos, todos os tempos verbais precisam ser considerados nessas três perspectivas, tá bem? Então vamos lá. Nós já falamos então nas sentenças afirmativas no último vídeo, se vocês estão bem lembrados, eu comentei com vocês o caso da desinência, que nós temos no português e que não existe no inglês, e que a única pessoa afetada com conjugação no tempo verbal presente simples na afirmativa é aqui, eu estou marcando a terceira pessoa do singular. Tá? É o he, o she, o it, ou as pessoas que fazem as suas vezes. E para essa terceira pessoa do singular, nós vimos, eu demonstrei no outro vídeo lá para vocês, aquelas várias regrinhas, né, que dá para resumir como a regra do S. Acrescentava-se o S ou algumas particularidades com o caso do ES, com o caso do Y, mas em geral todas elas contêm esse Szinho na terceira pessoa, tá bem? Então, por que eu estou comentando isso aqui agora? Porque vai aparecer de novo o S, só que numa outra situação que eu vou explicar para vocês mais adiante, tá bem? Que é a figura do verbo auxiliar, que nós vamos já começar a falar nele, tá bem? Então é isso aí, ó. Quando eu for construir uma sentença negativa e uma interrogativa, a conjugação, essas regrinhas do S que nós vimos aí, ela vai acontecer, mas vai acontecer por meio de um verbo auxiliar, tá bem? Aí vocês vão ficar perguntando, mas o que é um verbo auxiliar, afinal de contas? Então vamos lá, vejamos. O verbo auxiliar, então, como o próprio nome está sugerindo, ele vai aparecer em todas as sentenças negativas e interrogativas, mas para ajudar a construir. Por isso que ele se chama verbo auxiliar, tá? É ele que vai ter toda a responsabilidade gramatical da frase. Então, é o verbo que ele chama para si. O que é essa responsabilidade? Ele vai indicar o tempo verbal, então eu tenho que saber identificar qual é o tempo verbal do verbo auxiliar para saber se é presente, se é passado, se é futuro. É ele que vai estar conjugado, indicando o tempo. Tá bem? Ele indica o tempo presente. Nós já vamos ver como isso vai acontecer mais adiante, mas já vou adiantando para vocês aqui. O tempo, o verbo auxiliar no presente simples vai aparecer o verbo no presente. Tá? E a segunda dica aqui é que ele que indica as conjugações de terceira pessoa. Todas aquelas regrinhas do S que nós vimos no vídeo anterior, nós vamos precisar dele só uma vez, por conta do verbo auxiliar, que é o eleito da vez. Ele vai seguir a regrinha do S para ele e o restante da sentença não precisa mais ficar pesquisando se ele termina com CH, SH, etc. É só o verbo auxiliar, né? Tá bem? Mas qual é então esse verbo auxiliar, afinal de contas, tá? Então, no simple present, o verbo que vai exercer essa função aqui é o do. Você já deve ter ouvido falar ou visto em algum texto ele operando nessa situação de verbo auxiliar, né? O que a gente tem que prestar atenção, então? O do, ele tem um significado, tá? Em português ele significa fazer. Só que no caso dele estar operando como um verbo auxiliar, ou seja, ele está apenas como um recurso de auxílio à estrutura, ele jamais vai ser traduzido. Essa é a grande, digamos, o grande erro, o grande problema de interpretação que acontece quando a pessoa que não conhece muito bem a língua inglesa se depara com o verbo auxiliar na frase. A tendência é querer traduzir ele, só que ele não tem tradução. Ele está ali, como o próprio nome já está sugerindo, ele é um verbo auxiliar, ele ajuda a montar uma sentença, ajuda a indicar que é negativa, ajuda a indicar que é interrogativa, porém, ele não vai ser traduzido. Nós já vamos ver com os exemplos, acredito que vocês vão conseguir entender melhor isso, tá bem? Mas lembrem-se disso já desde agora. Vai aparecer o do, em algumas situações ele pode ser o verbo principal e aí ele significa fazer, mas quando ele está aparecendo como verbo auxiliar, quando está operando como verbo auxiliar na frase, ele não é traduzido. Bem? Vamos lá então. Como é que esse verbo auxiliar do então vai operar numa sentença interrogativa e numa sentença negativa? Vamos começar então com as negativas. Na sentença negativa, o auxiliar do ele vai vir acompanhado da palavra not, né? Vamos aos exemplinhos aqui. Então vocês têm esse exemplo aqui. I do not work at night. Ou seja, eu não
trabalho à noite. Como é que ele está estruturado? Eu tenho o sujeito eu, né? E eu tenho o verbo auxiliar aqui, junto com a palavra não, para depois vir o verbo principal. Então, I do not work at night. Qual é que é o problema disso aqui se eu comparar com o português, como eu falei antes? A tendência é que vocês tenham aqui uma sequência de palavras, I do not work. Vou mostrar um exemplinho para vocês aqui. Ó. Em inglês eu tenho deixa eu marcar aqui. Uma, duas, três, quatro palavras, quando no português eu só tenho 3, né? Eu digo em português, eu não trabalho. E no inglês eu não posso dizer apenas I not work. Eu preciso do do ali para construir a sentença. É essa a grande confusão que as pessoas fazem quando estão aprendendo inglês. Eu tenho, na verdade, o não, é o não que muda e não o verbo, né? Então eu vou dizer eu não trabalho, eu não trabalhei, enfim, aqui é o verbo auxiliar que entra nessa estrutura, ele acrescenta-se uma palavra a mais para formar uma negativa, porém na hora de traduzir isso para o português essa palavra a mais não é considerada. Então, se vocês perceberem, eu fiz a comparação aqui, ó, da formulação da frase em inglês e do português para vocês verem como que uma tradução direta poderia ser interferida. No lugar onde está o do em inglês, no português eu tenho um vácuo, ele não existe. Tá? Então, só para começar a entender isso, vocês vão encontrar um do em algum momento do texto, e para quem está aprendendo ou fazendo a leitura, que é o nosso foco da disciplina, né? Leitura e interpretação textual, a dica principal que fica aqui é que às vezes vocês vão encontrar essa palavrinha aí, o do, e ela não vai ser traduzida. Ela só faz parte da estrutura. Tá bem? Então, eu estou falando aqui do do, né, que é o verbo auxiliar. Como é que vai ficar então a terceira pessoa? Se vocês lembrarem daqui na afirmação, nós tínhamos aquelas regrinhas de acréscimo do S para a terceira pessoa, e agora a responsabilidade da conjugação está no verbo auxiliar. Essa regra do S vai recair sobre o do. Né? O que significa dizer isso? Se vocês lembrarem lá, que nós tínhamos aqui, só para comparar primeiro, antes de chegar no negativo. Eu tinha uma afirmação que na terceira pessoa, na primeira pessoa, o verbo vinha sem alteração nenhuma, né? Do jeito que ele aparece no dicionário, na forma base. E a terceira pessoa, dependendo da situação, eu acrescentava S, etc., aquelas regrinhas, né? Isso aqui é afirmação. Na negativa, apareceu essa figura do do, portanto, se ele é o responsável por conjugar, eu tenho que aplicar a regrinha do S nele. E qual é que é a regrinha do S para um verbo terminado com O? Se vocês pegarem a regrinha do S para os verbos que terminam com SH, CH, X, S, dois S, etc., e o, eu não basta apenas acrescentar um S, tem que acrescentar um ES. Então, é por essa razão que nós temos essa forma aqui, ó, o does, tá bem? Então, na forma negativa, ele vai aparecer, ele é o verbo auxiliar que é responsável pela conjugação, a regra do ES recaiu sobre ele, e a consequência disso é que lá no verbo principal, que é o trabalhar, eu não preciso mais me preocupar com regrinhas de conjugação de terceira pessoa. Então, de certa forma, isso é até mais fácil. Se vocês assimilarem que eu já estou aplicando a regra nas negativas em cima do verbo auxiliar, eu não preciso mais considerar todos aqueles casos lá, se o verbo é um verbo geral, se o verbo termina em S, SH, etc., se o verbo termina em Y, nada disso vai ser necessário em se tratando de uma frase, de uma sentença negativa, porque a regra do S já aparece no auxiliar does, e ele vai ser o mesmo auxiliar para todos os casos, tá bem? Então, essa é uma dica. Outra, lembrar que eu não vou acrescentar S aqui, ele não vai aparecer duas vezes, a regrinha do S, porque já está ali na terceira pessoa, tá bem? O que mais temos aqui? Bom, nós temos o seguinte, o do e o does, o do ou does, né, conforme a gente viu ali, como ele se trata de uma palavra de auxílio, uma palavra de estrutura, normalmente, isso aqui é por conta da fala, ele é chamado uma palavra fraca, ela não carrega conteúdo, tá? Ela só está ali estruturando. E por conta disso, por ser considerada uma palavra fraca, ela pode vir contraída, às vezes até quase que desaparece nas pronúncias. Então, nós temos as formas contraídas do do not e do does not. Então, na primeira pessoa, nós temos aqui, ó, o do mais not, vocês vão encontrar ela dessa maneira. É mais comum até vocês encontrar isso aqui escrito assim. Então, só para vocês entenderem que don't, quando vocês encontrarem esse don't aqui, ó, não conta apenas uma palavra. Porque se fosse contar só uma, fica eu não trabalho à noite, é como se fosse no português. Lembrem daquela comparação dos primeiros slides lá. Na verdade, don't são duas palavras unidas, e se estão unidas por conta como eu disse na fala, que é mais dinâmica, e por conta do do ser um auxiliar e ser, para fins de pronúncia, ser um verbo fraco, né? Ele tem essa característica de se juntar ao não. A terceira pessoa,
vocês vão encontrar também essa contração. O does mais o not. Vocês vão encontrar essa palavrinha aqui, ó, doesn't. Então é a maneira de dizer não para a terceira pessoa. Então comparem na pronúncia aí. I don't work at night, he doesn't work at night. Então, se vocês não considerarem isso que está escrito em vermelho e só o que está escrito em preto, vocês vão ver que não varia, né? Work at night, work at night. Então, o que está indicando esse work at night debaixo, que é uma terceira pessoa, é o Szinho que está ali no doesn't. E o que indica o work at night, que se trata de uma outra pessoa, vocês têm o don't ali. Lembrem que eu falei lá nos primeiros slides. A responsabilidade do verbo auxiliar é indicar o tempo e indicar a pessoa, né? Aqui eu estou indicando o tempo presente porque é o do na forma presente. E aqui eu estou indicando o tempo presente também, que é a terceira pessoa por causa do doesn't com a regrinha do S ali. Tá bem? De certa forma, é bem tranquilo esse tópico aqui. Se vocês tiverem alguma dificuldade, é só vocês parar com calma e analisar. Não tem muito o que fazer confusão. E também, para fins dos nossos estudos aqui, eu acho que eu não fiz esse lembrete antes, vocês não precisam estar decorando regrinhas, tá? Fica mais a dica para a interpretação mesmo. Eu não quero que vocês decorem tudo isso que eu estou falando aqui, não é esse o caso, não é decorar regras. E sim, quando vocês se depararem, entender por que aquela palavra está constituída daquela forma e que isso auxilie vocês na interpretação, tá bem? Para finalizar o vídeo de hoje, então, tudo isso que eu falei aqui a respeito das sentenças negativas, de certa forma, vocês podem fazer um paralelo para sentenças interrogativas com relação à figura do verbo auxiliar. O do, ele vai aparecer também para construir as sentenças interrogativas, as perguntas, só que agora nós não temos o not conectado a ele. Tem uma outra característica, tá? Qual que é essa característica? O do aparece, só que ele aparece na posição, a posição dele dentro da sentença, dentro da frase, é uma posição anterior ao sujeito. Quem que é o sujeito? É o eu, tu, ele, nós, vós, eles, então sempre vai vir antes. Vamos ver um exemplinho aqui. Aqui eu não estou afirmando que você trabalha à noite, estou perguntando. Se vocês pegarem aqui, you work at night, por isso que tem aquela comparação em português. You work at night, você trabalha à noite, mas o que indica que é uma pergunta é justamente a presença do do e a posição dele anterior ao sujeito. Então eu estou estruturando uma pergunta, eu preciso do uso do verbo auxiliar e esse verbo aparece aqui na frente do sujeito. Tá bem? Do you work at night é a forma correta de montar uma sentença. Então, estamos aqui, ó, verbo auxiliar do apareceu para montar a pergunta. Eu tenho o sujeito que é o você, o you, e o verbo principal está ali. Tá? Eu coloquei essa frase exemplo aqui só para dirimir, às vezes, uma dúvida que surge quando os alunos me perguntam. Tá, então, para fazer uma pergunta é só botar o do no começo da frase. Não é o começo da frase, é isso que eu quero assinalar com vocês. É no começo, né, na frente do sujeito, não é na frente da frase. Porque, às vezes, o sujeito não vai ser a primeira palavra. O sujeito pode estar lá no meio. Que é o caso aqui dessa pergunta. What time do you work? Eu quero saber a que horas você trabalha. Então, você está no meio da frase aqui. Pode ser que vocês tenham aprendido de uma forma errada e que para fazer uma pergunta é só colocar o do na frente da frase. Então, eu só quero que vocês entendam isso. Não é na frente da frase, é na frente do sujeito, sendo que o sujeito pode estar no meio da frase. Que é o que aconteceu aqui. O sujeito é o you, né? Ali o sujeito é o you e o verbo auxiliar vem vem numa posição imediatamente anterior ao sujeito. E depois tem o verbo principal ali. Tá bem? Comparação aqui com a terceira pessoa, né? Tudo aquilo que eu falei lá para negativa vale aqui para interrogativa. Quando eu tratar com terceira pessoa e aparecer o verbo auxiliar para formular na pergunta, a regra do S recai sobre o verbo auxiliar, só que agora nessa condição de estar na frente do sujeito. Nós temos a primeira pessoa, do you work at night, com a terceira pessoa, does you work at night. Tá bem? Então, continua sendo o verbo auxiliar na frente do sujeito, só que agora por ser uma terceira pessoa, eu preciso aplicar a regra do S, e a regra do S vem aqui no does. Tá bem? Acho que esse aqui é isto, tá bem? Então o assunto é bem rápido, se não ficou bem claro essas minhas explicações, eu tentei ser o mais conciso possível, eu vou colocar junto na página lá alguns links externos que vão tratar do mesmo assunto, se vocês quiserem ler com mais calma, e tem um pouquinho dessa explicação naquele PDF que eu coloquei na aula anterior. As tarefas que a gente precisa fazer para essa aula, a tarefa que eu selecionei para vocês fazerem é um exercício que ficou faltando da semana passada. Eu pedi para vocês selecionarem algumas sentenças lá e tentar construir uma sentença a partir da sentença afirmativa do texto,
que vocês construam sentenças negativas e interrogativas. Então é só essa tarefa que vai ficar para essa aula aqui, tá bem? Na semana que vem eu já vou pedir então a interpretação textual daquele texto que a gente está trabalhando e aí a gente encerra essa primeira parte. Só para finalizar então, só dizer para vocês, mais uma vez eu reforço o que eu sempre falo para vocês em aula. Eu não quero que vocês decorem esse montão de regra. Não é isso que eu estou querendo, vocês não precisam, só estou apresentando para vocês as regras, explicando por que essas palavras existem. E a grande dica que fica aqui hoje é o seguinte: quando vocês estiverem lendo um texto e se porventura no meio desse texto vocês se depararem com essas duas figuras auxiliares ali, do ou does, é que vocês entendam que não é necessário traduzi-las e que elas estão ali simplesmente por uma questão de estrutura, por uma questão de gramática. Tá bem? Então, vocês não precisam demandar nenhum esforço, procurar em dicionário o que significa o do, o que significa o does. Se for uma negativa, ele só está estruturando o não, e se for uma interrogação, ele só está indicando que aquilo ali é uma pergunta. Tá bem? Eu acho que é isso, vou encerrar o vídeo por aqui, senão fica muito longo para carregar na página para vocês verem lá, tá bem? Acho que fico por aqui então. Se vocês tiverem qualquer dúvida, mais uma vez, sempre tem à disposição lá aí na página tem o chat, né? O chat que funciona sempre no horário da aula, e os fóruns que ficam abertos o tempo inteiro. Talvez quando vocês estiverem resolvendo as questões, surja uma pergunta, então é só postar lá no fórum que eu respondo assim que eu tiver a notificação, tá bem, pessoal? Então, vamos ferrar aqui. Boa noite.